volta a falar da onda de calor, apesar das chuvas que estão, de certa forma, no Sudeste, aplacando um pouco a onda de calor. Há muita preocupação com a temperatura excessiva, há preocupação com o fornecimento de energia, porque tem muita gente acionando ar-condicionado, por exemplo. Especialistas do setor elétrico sugerem que os governos usem mais as fontes renováveis, já que nós estamos acompanhando, noticiamos aqui, estão sendo acionadas as usinas termoelétricas, que são sujas, são muito mais poluentes e custam muito mais caro também. Rodrigo Viga. A onda de calor que levou a níveis históricos nos últimos dias o consumo de energia no país vem trazendo de volta à tona debates e discussões que andavam adormecidos. Há risco de apagão, de desabastecimento no Brasil? Outro debate. O sistema elétrico brasileiro está muito baseado em duas energias intermitentes, eólica e solar. Deveria atuar mais com térmicas e hidroelétricas. É preciso olhar com mais carinho para as conexões, para as linhas de transmissão e o horário de verão. Seria hora de voltar a adotá-lo. A Jovem Pan foi atrás de analistas e especialistas para obter algumas dessas respostas. Todos são quase que unânimes em dizer que o horário de verão está praticamente descartado. Agrega muito pouco ao sistema elétrico brasileiro. Esses analistas e especialistas ouvidos pela Jovem Pan dizem que não há risco de desabastecimento, de apagão no país, até porque os reservatórios das hidroelétricas estão parrudos, cheios de água, mas alertam que tanto as hidroelétricas quanto as térmicas deveriam ser mais utilizadas em sincronia com a energia solar e também com a energia eólica. Duas fontes renováveis que não param de crescer aqui no Brasil. Os analistas e especialistas ouvidos pela Jovem Pan também fazem o seguinte alerta: o pico de demanda deixou de ser como no passado, ali entre o final da tarde e o início de cada noite e de cada dia. É mais no meio da tarde. Por isso, é necessário lançar mão cada vez mais da geração térmica, que tem uma espécie de resposta rápida, de uma pronta resposta a esses picos de consumo. Nos últimos dias, o consumo de energia no Brasil superou os 100 gigawatts, recorde histórico. Nunca antes o Operador Nacional do Sistema havia registrado tanta demanda por energia, reflexo desse aquecimento global e das temperaturas muito altas aqui no Brasil. Vamos ouvir o que disse o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, sobre essas soluções para o sistema elétrico brasileiro em meio à onda de calor e sensação térmica nas alturas no país. Tem oferta de energia, mas tem uma vulnerabilidade quando é para o atendimento da ponta do sistema. A ponta do sistema é quando o consumo é maior durante o dia. E está mostrando também que para atender essa ponta a gente precisa de ter térmicas, térmica a gás, térmica a carvão, ou seja, combustível fóssil, para evitar apagões. Caso contrário, a gente estaria com um problema maior ainda do que já está ocorrendo nas grandes cidades. Vamos diferenciar. Uma coisa é atendimento de ponta e a gente precisa de energia térmica, outra vez, para não ter apagão. Outra coisa, quando você tem tempestades e a própria onda de calor forte, sobrecarrega a rede, derruba árvores, transformadores não aguentam a quantidade de energia que está sendo passada ali. E aí você tem um problema também de apagão que depende da distribuidora de energia elétrica, que às vezes demora muito no religamento dessa energia. Antes dessa onda de calor, em média, a geração térmica no Brasil estava em 7 gigawatts ou 7.000 megawatts ao dia. No entanto, o acionamento de térmicas se tornou necessário para essa pronta resposta aos picos de demanda. O crescimento foi de 2 dígitos ao longo desses dias de forte calor no Brasil. Outro especialista na área, o advogado e economista Alexandre Azzoni, fala sobre mudanças climáticas, aquecimento global, calorão no Brasil e medidas que devem ser adotadas para não haver problemas no fornecimento de energia. Quando nós temos enchentes, nós temos deslizamento, quedas de árvore, falta de fornecimento de energia, incêndios, isso acaba afetando diretamente as empresas locais, ou seja, empresas que dependem de madeira e você tem uma área de reflorestamento queimado, então praticamente seu fornecimento será afetado.
Empresas que precisam do fornecimento de energia, como frigorífico, dentre outras, e você tem uma queda de fornecimento de energia, isso também pode prejudicar. As questões das enchentes, então, locais onde as indústrias estão instaladas, ou empresas estão instaladas sujeitas a enchente, elas começam a ser não cotadas e podem ter grandes prejuízos financeiros, porque todas as questões ambientais, climáticas, as proporções são desastrosas, ou seja, os valores são muito altos. Duas das principais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentaram problemas com fornecimento de energia nesses últimos dias. Na maioria dos casos, a origem desses problemas foram os fenômenos climáticos, como chuvas intensas, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, houve também problemas de rede. Para alguns especialistas, por trás disso tudo, haveria também uma questão que precisa ser olhada com carinho. A concessão de algumas concessionárias de energia que atuam no Brasil está por vencer e muitas estariam evitando pesados investimentos, aguardando uma posição da Agência Nacional de Energia Elétrica e do governo federal se essas concessões vão ser ou não renovadas. Do Rio, Rodrigo Viega. Viga trazendo a informação de sensação térmica se aproximando de 50 graus, 42 graus registrados no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo ontem estava um calor horrendo. Embora os termômetros não tenham ultrapassado os 34 graus, a sensação em algumas regiões passou dos 39 graus, e isso aumenta a preocupação com os temporais, que estão previstos ainda de acontecer neste domingo. Algumas regiões registraram chuva um pouco mais forte neste sábado. Aqui no centro da capital, a chuva não foi tão intensa assim, mas segue a previsão, pelo menos até o final do dia.